Então, meus amigos, dando sequência ao que iniciamos a falar sobre esse código, eu gostaria de falar para você do primeiro patriarca judeu, chamado Abraão. Abraão é um personagem respeitado tanto por judeus quanto por árabes, porque na verdade foi dele que nasceu as nações árabes e também os judeus. Embora eles vivam em conflito, são parentes bem próximos. Mas isso não é novidade, né? Briga em família acontece desde que o mundo é mundo e vai acontecer enquanto não houver uma conscientização de ambos os lados ou dos mais diversos aspectos a serem analisados. É importante que nós tenhamos isso em mente. A mudança só acontece a partir de uma conscientização. Mas eu quero falar para você de Abraão. Abraão já tinha 99 anos quando foi avisado, de acordo à Bíblia, por anjos, que ele seria pai e que seria de um filho gerado por Sara, sua esposa. Nessa época, Sara era chamada de Sarai. Abraão se chamava Abrão. Novamente, eu quero lembrá-los que o meu objetivo não é fazer nenhuma pregação religiosa. Estou apenas trazendo a você fatos que servem para ilustrar o que realmente existe dentro das ações que modificaram a vida dessas pessoas a quem me refiro. Então, Abraão, ao ser avisado que ia ser pai de um filho que Sarai, sua esposa, geraria, ele ficou muito surpreso. E vocês sabem por quê? Simplesmente porque ele já tinha 99 anos de idade e ela tinha 90. Imagine, meus queridos, uma mulher, uma senhora idosa com 90 anos de idade gerar um filho. E justamente por isso causou muita incredulidade em Abraão. Mas observem, algo foi acontecendo. Não só em Abraão, como em Sarai também. Ela chegou a rir, escondida, quando ouviu os anjos falarem isso. Porém, algo muito interessante começou a acontecer. Abraão foi comunicado que a partir daquele momento ele não deveria mais ser chamado Abrão, que até então era Abrão o nome dele, e sim Abraão, que significa pai de muitas nações. E nem que Sara, que era Sarai, continuaria a ser Sarai, mas passaria a ser Sara, que significa, na verdade, uma rainha. É muito interessante entender isso. Houve uma mudança no nome para dar uma mensagem, enviar a mensagem de que aquele homem ia ser pai de grandes nações e que a sua esposa passava a ser a sua companheira que ia gerar esse bebê. E eu digo passar porque até então ela não tinha nenhum bebê, ela era estéril. Curiosamente, você começa a perceber algo do código a que eu me refiro, que é mudar primeiro uma atitude mental. Aquilo que eu espero acontecer sendo colocado na mente de uma forma bem profunda e repetidas vezes. Observem esse detalhe. Cada vez que Abraão ouvia o seu nome, ele sabia que o seu nome significava pai de grandes nações. Então ele começou a criar na sua mente a expectativa de ser um pai de grandes nações, embora ele ainda não tivesse um herdeiro. Mas tem um outro dado muito importante na vida de Abraão. Abraão foi convidado por Deus, de acordo à Bíblia,
a olhar para o céu e contar as estrelas. Ora, nós sabemos que é impossível contar as estrelas. Nem hoje, com toda a tecnologia existente, é possível. Quanto mais no tempo de Abraão. Mas ele foi convidado a olhar para as estrelas e contar as estrelas para que ele soubesse como seria a descendência dele. Então, além de se modificar o nome, dando um significado de pai de grandes nações, um homem com grande descendência, criou-se uma imagem na mente de Abraão de um céu estrelado, repleto de estrelas incontáveis, representando a sua descendência. Mas não parou por aí. Abraão foi convidado a olhar a areia do mar e contar cada grão de areia. E é óbvio, isso é impossível até hoje. Mas, com isso, foi dada uma mensagem para ele. Assim será a tua descendência. Então, pegou-se uma imagem do céu e uma imagem da terra, que representava o futuro de Abraão, o futuro da sua descendência. Observe, meus queridos, que existe aí uma inteligência, uma grande inteligência, unindo recursos que iam trabalhar na mente de Abraão para gerar o resultado desejado. Observe que mesmo sendo Deus, de acordo com a Bíblia, o que estava prometendo essa mudança em Abraão, ele usou recursos que você pode usar, que eu posso usar. E eu continuo falando sobre isso no próximo módulo.